Olá pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Antes de mais nada, peço aí para quem não é inscrito se inscrever no nosso canal e se gostar do vídeo dá um like e compartilhe. Assim, para quem ainda não ativou o sininho aqui para receber as notificações dos novos conteúdos, por favor, fique à vontade. Lembrando sempre que a Capitalismo é uma empresa de análise e recomendações de investimentos. Nós temos diversos produtos de recomendações, incluindo o Top Renda Fixa. O Top Fundos são recomendações de fundo de renda fixa, multimercado, ações e fundos imobiliários. O Invista em Ações são recomendações de bolsa para longo prazo. O Carteiras Capitalismo, que é a junção dos três produtos, aqui do Top Renda Fixa, Top Fundos e do Invista em Ações, para quem quer montar carteiras diversificadas de investimento. O Full Trader, que é o nosso produto de recomendações de curto prazo, para quem quer especular na bolsa. E ele traz com ele também o Invista em Ações, né? Então é um produto completo aí de bolsa. E o Capitalismo Completo, que é a junção de todos os nossos produtos com desconto bem bacana, tá? Vou deixar a parte aqui dos relatórios grátis também. Todos os meses a gente traz uma novidade em relatório. Para uma abordagem mais fundamentalista, para baixar qualquer um deles é só colocar o nome e o e-mail de vocês, assim vocês vão fazer parte do nosso mailing. E colocando o celular, nós vamos convidar vocês para fazer parte da nossa lista do Whats. E para fazer parte da lista do Whats direto, é só seguir o passo a passo que vai estar aqui na descrição. Lembrando que é lista, não é grupo, então vocês podem interagir com a gente, perguntar a respeito do funcionamento da Capitalismo, assim como eu vou deixar, como sempre, o e-mail, nosso e-mail, o telefone aqui na descrição também. Hoje, pessoal, falar um pouquinho a respeito de ações, né? Eu estava mesmo conversando na verdade surgiu o assunto com 3 clientes nossos, né? A respeito de quando vender uma ação. Por 2 abordagens, né, levando em conta não só a forma que eu invisto, né, hoje eu vou dar uns pitacos meus como investidor e também a forma como a Capitalismo passa as recomendações quando vender uma ação, né, porque a coisa mais simples do mundo é comprar. A grande questão é quando vender, e essa é uma das tarefas mais ingratas e uma das tarefas mais difíceis. Primeiro a gente tem uma abordagem de análise técnica, né, que é o ponto de stop, que é pelo gráfico, e o gráfico é a maneira mais simples, né? Não quer dizer que é a mais fácil, mas é a mais simples da gente entender quando vender uma ação, né? Eu, por exemplo, sempre quando eu tenho dúvida em relação a ter um ativo por longo prazo ou não, eu normalmente entro em recomendações por ele pelo gráfico, né? Nas últimas semanas a gente teve uma operação na Via Varejo, por exemplo. Eu, como investidor, dificilmente colocaria a Via Varejo na minha carteira para longo prazo, assim como a gente tinha feito uma operação na Paranapanema também. As duas deram ganho, mas são ativos que dificilmente eu colocaria na minha carteira para longo prazo. Agora, para curto prazo, o gráfico me ajuda com isso. Eu me lembro da época das ações do Eike Batista, foi a mesma coisa. A gente já tinha uma estratégia bem parecida com a utilizada do rastreador de tendências e deu para ganhar bastante dinheiro na OGX, na MMX, na LLX, na MPX, em todas as X deu para ganhar dinheiro, mas era óbvio que até eu como investidor tinha uma série de dúvidas ou quase certezas que aquele negócio não ia dar certo, né? Aí o pessoal diz assim, mas era um projeto, não sei o quê, mas já era divulgado que era um projeto, né? Muita gente achava que aquilo ali era um segredo, mas não, todo mundo deveria saber que era um projeto. Então eu gosto muito do gráfico para esse tipo de operação, naqueles ativos que eu não me sinto confortável para entrar no longo prazo, tá? Então a gente tem aqui na Capitalismo essas estratégias de swing trade, position trade, do rastreador de tendências, que também englobam esses ativos que têm tendências boas pelo gráfico, mas não necessariamente a gente ficaria no longo prazo. Por análise fundamentalista, a coisa já é um pouco mais complexa, né? Porque aqui ela já começa a lidar, não que na análise técnica não tenha isso, mas muitas vezes na análise fundamentalista, uma coisa que é bom para uma pessoa não é boa para outra. Então hoje eu vou passar alguns exemplos, até nem levem em consideração, mas eu nunca compraria esse ativo, né? Errar todo mundo vai. Isso da mesma forma que eu tenho certeza que todo mundo vai acertar, todo mundo vai errar também, né? Mas não entre nesse ponto, eu nunca compraria isso, eu nunca compraria aquilo, até porque sempre tem um ponto, né? Sempre tem uma pessoa que está comprando, que acha que aquilo ali está interessante, sempre tem uma pessoa que está vendendo, né? Então não é a questão da verdade absoluta, mas pontos de vista diferentes. Então, por análise fundamentalista, dependendo da ação, qual é a hora de vender? Nunca, né? Eu, por exemplo, sempre comento que eu tenho ações do Itaú, que depois eu transformei para Itaúsa há muito tempo,
eu não tenho perspectiva de venda daqueles ativos. Então talvez eu não vá vender nunca aquelas ações. Né? E o máximo que eu posso pegar é pegar aqueles dividendos, né, que caem trimestralmente, no caso da Itaúsa, já tem um dividendo bem gordo, aí eu tenho ações que meu yield já ultrapassou os 80%, né? Tô recomprando ainda, mas pode ser que um dia eu comece a viver daqueles proventos ali. Então talvez nunca, né? Talvez a gente nunca vá vender uma ação. Se a empresa continua eternamente dando proventos, eternamente dando resultados, eu digo eternamente enquanto eu for vivo, talvez eu nunca vá vender essas ações. E normalmente a expectativa fundamentalista é a gente tentar ficar o máximo de tempo com as ações possível, né? Quando eu quiser usar o dinheiro, isso é óbvio também, às vezes o pessoal diz assim, pô, Thiago, mas as recomendações são de longo prazo. Mas e quando eu vou vender? Não, se a pessoa quiser usar o dinheiro, ela vai lá, vende um pedaço e usa o dinheiro, tá? Parece um pouco mais lógico também. Quando aparecer algo melhor, né? Eu mesmo já falei aqui de algumas alterações que eu fiz na minha carteira. Por exemplo, eu fiz um pedaço da venda da Lojas Renner e tinha comprado as ações da Guararapes quando saiu uma recomendação da Capitalizo. Eu entendia, pô, eu não vou me desfazer de todas as ações da Renner, mas apareceu algo bacana. Eu poderia vender todas as minhas ações da Renner, mas eu vendi um pedaço e coloquei na Guararapes, né? Porque já dava para ver ali que a Guararapes estava bem descontada em relação à Renner. Então, quando aparecer algo melhor, a gente pode ou vender uma parte, ou vender tudo, aí vai depender de pessoa para pessoa. Valorização excessiva, né? É difícil, né, pessoal? Ah, Thiago, se eu tenho as ações da Itaúsa, se elas abrissem amanhã subindo 200% sem motivo nenhum, provavelmente eu venderia, né? Mas provavelmente teria algum motivo para acontecer isso. Mas eu já vi vários ciclos, né, de ativos que o pessoal tinha certeza que eram empresas boas. Eu me lembro das empresas de telefonia antigamente, ali 98, 99, depois, até um pouquinho antes, naquela época das privatizações, né, e aquilo ali acabou não se confirmando. E às vezes o pessoal diz assim, mas eu nunca investiria a fundo em empresas de telefonia. Na época era o que tinha. Da mesma forma, eu nunca investiria na Kodak, que era de máquina fotográfica, mas na época era o que tinha. Né, o meu avô, por exemplo, eu sempre conto, fez fortuna vendendo máquina de escrever. Na época era o que tinha. Eu peguei, meu pai logo cedo me botou para trabalhar, acho que foi em 95, 96, eu tinha 14 anos, ele me colocou para trabalhar no fórum e tinha um dos primeiros computadores lá no Brasil, acho que era até Itautec, o computador, ele só servia para digitar o número dos processos, né? Era impensável naquela época que aquele negócio de computador ali fosse tomar o mercado, ou tu tinha que ter uma visão muito acima do que os outros estavam vendo, mas não parecia que a máquina de escrever ia desaparecer, assim como nós tivemos empresas como Varg, como VASP, como Arapuã, como MAP, enfim, isso pode acontecer também, né? E alguns desses ativos, até eu me lembro, Varg, por exemplo, tiveram períodos de valorização excessiva, tá? E é bacana principalmente para quem tem estratégia de dividendos. Eu acho que até o Décio Bazin tem uma. No livro dele, ele conta em relação a essa questão de estratégias, quando para ele o yield ficava abaixo de 4%, ele já ficava confortável para vender as ações. Então, para quem tem estratégia de dividendos, daqui a pouco se a ação sobe demais e o lucro da companhia não acompanha, o nosso yield começa a ficar baixo, né? Então, para quem tem esse tipo de estratégia, às vezes vale a pena se desfazer das ações. E a outra questão, né, pessoal, análise errada, perda de fundamento, né? O próprio Warren Buffett, que é o homem é o investidor de maior sucesso aí do mundo, ele errou, né? Quando ele comprou a Berkshire Hathaway, que é a empresa de investimentos dele, ela era uma empresa têxtil, né? Ele errou, a empresa não deu certo e futuramente ele insistiu no erro e tentou ser sócio de outra empresa têxtil e errou novamente, tá? Então pode acontecer também da gente errar. Por isso que eu comentei, não vamos fazer juízo de valor desses exemplos que eu estou dando, porque invariavelmente vocês na vida de investidores de vocês vão acabar errando também, tá? E aí, obviamente, né, pessoal, quando a gente erra, a gente pode errar vendendo as ações acima do preço que a gente comprou, ou a gente pode errar vendendo abaixo do preço que a gente comprou, tá? E vender abaixo do preço de compra gera um desconforto grande. Eu sei como é que é isso, né? O investidor ele fica com um desconforto grande. A primeira coisa, pessoal, que vale a pena comentar a respeito desse desconforto de vender abaixo do preço é uma coisa que eu sempre comento com os investidores
e que foi comentado logo cedo para mim quando eu virei investidor, né? Tiago, isso disse um assessor meu de investimentos na época. Tiago, se tu tem 10 mil reais, comprou o Banco do Brasil, as ações do Banco do Brasil desvalorizaram para 7 mil, tá? Caiu de 10 para 7. Se tu vender essas ações do Banco do Brasil, os 7 mil reais, e comprar de Itaú, por exemplo, o teu prejuízo ele continua ali. Só que talvez tu tenha a oportunidade de ser sócio de uma empresa melhor do que o Banco do Brasil. Não é garantia de que o Itaú logo vai subir e o Banco do Brasil vai cair, mas sim de que tu tem uma empresa que tem mais fundamento. Então, pessoal, quando vocês estão preocupados em relação a essa questão do prejuízo, pode acontecer quando vocês errarem a decisão de vocês, assim como a Capitalizo com certeza já passou e no futuro vai passar recomendações que não vão dar certo, seja por perda de fundamento, enfim, pensem nisso. Uma coisa é eu realizar o meu prejuízo no Banco do Brasil, coloquei 10 mil e tirei 7 e colocar na poupança, que daí é realizar o prejuízo mesmo, porque tão cedo eu não vou conseguir recuperar. Outra coisa é eu migrar para outra ação. Então não tem problema nenhum vender no prejuízo nesses casos. Obviamente eu sei que o investidor não se sente confortável com isso. E outra coisa, a gente tem que dar um exemplo de empresas, né? Se vocês são sócios de uma empresa faz um negócio ruim, comprou uma outra empresa, a Ambev comprou uma outra empresa de cerveja, e aquela empresa de cerveja só dá prejuízo para a Ambev. Vocês vão ser favoráveis que a Ambev venda mesmo com prejuízo aquela empresa de cerveja que ela comprou, ou vocês querem que ela continue insistindo no erro? Vocês vão querer que a Ambev venda, né? Eu nunca seria sócio de uma empresa que não sabe admitir os erros, né? A própria Petrobras, nem vamos entrar no mérito na questão da compra de Pasadena, né? Porque isso aí é até meio nebuloso. Mas a Petrobras vendeu a empresa com prejuízo. Pô, então quer dizer que se eu fosse o dono lá da Petrobras e eu visse que eu tenho uma empresa dando prejuízo, eu não ia vender a Pasadena? Eu ia aguentar aquele prejuízo? Não. Então vocês, como investidores, também têm que saber agir de maneira sábia nesse sentido. Errou, a empresa perdeu o fundamento, cai fora e parte para outra, e essa é a maravilha do mercado, tá? Tem alguns exemplos, pessoal, até coloquei aqui cases do setor siderúrgico, né? Eu acompanhei o mercado de 2002 até 2007, fazia todo sentido naquela época, eu tive uma posição muito pequena, mas fazia todo sentido naquela época ter ações de empresas siderúrgicas. Quando veio a crise em 2008, todas as ações caíram, tá? Todas. Eu acho que só a Transmissão Paulista, pelo que eu me lembro, não caiu muito no Ibovespa, na Bovespa. Mas a maioria das ações caíram. Tiveram ativo, boa parte dos ativos recuperaram, tá? Logo ali em 2009, boa parte recuperaram. Só que o que aconteceu? Alguns ativos não tiveram impacto no balanço. A gente pega o setor de varejo, por exemplo. No auge da crise teve um pico de redução nas vendas do varejo e logo depois recuperou. Ou seja, na hora do pânico caiu todo mundo. Agora o setor siderúrgico não recuperou mais. As empresas estavam muito endividadas, elas estavam esperando um crescimento mundial acima, ou que seria normal lá pelos próximos anos. Pô, quebrou o mercado imobiliário americano, pelo menos a parte do subprime, né? Pô, as empresas siderúrgicas estavam alavancadas, estavam esperando um crescimento que não ia acontecer, perdeu o fundamento. Não tinha motivo nenhum para continuar carregando aquelas companhias ao longo prazo. E se vocês olharem, pessoal, na época era tão descarado isso, antes até um pouquinho, mas principalmente depois que estourou, que se vocês olharem, tem empresas que até hoje não conseguiram recuperar ou que agora estão chegando perto do resultado aí de 10 anos atrás. Então perdeu o fundamento, também cai fora. E outro exemplo que eu coloquei aqui, dois, né, das empresas de fidelidade. Como eu falei, não vamos entrar no mérito, se é bom, se é ruim, mas o que essas empresas fizeram? Simplesmente rasgaram, né, vamos dizer, um manual de governança com os acionistas minoritários. Falaram que não queriam mais acionistas minoritários. Por que a gente vai ficar insistindo nessas companhias se a gente tem um monte de oportunidades? E outra questão, quando a empresa vai fechar capital. Tá? Por incrível que pareça, às vezes o investidor fica tentado a ficar com as ações. Eu me lembro quando a Souza Cruz fechou capital, a Souza Cruz era uma ótima pagadora de dividendos. Foi a maior choradeira no mercado, né? Porque a Souza Cruz ia fechar capital, né? E aí as pessoas tinham a possibilidade também de ficar com as ações da Souza Cruz com uma SA de capital fechado.
eu como investidor e a capitalizo da forma que recomendo também, com as recomendações dos nossos analistas, nunca ia recomendar alguém ficar com uma empresa, uma SA de capital fechado. Porque justamente o negócio legal da Bolsa é eu conseguir ter essa mobilidade, não faria sentido nenhum ficar com uma empresa que não tem mais ações listadas. Tá, pessoal? Isso aqui que eu queria passar para vocês, né? Eu sei que em relação a essa questão fundamentalista parece um pouco mais subjetivo, mas é bom a gente pensar em relação a isso também, porque ninguém está livre lá na frente ou de precisar do dinheiro, ou mesmo de fazer uma avaliação errada, ou de ver uma ação subir demais, e é interessante a gente pensar qual é o momento de vender as nossas ações, ou talvez, como eu comentei ali no caso do Itaú, nunca vender. Tá certo, pessoal? Qualquer dúvida vocês podem colocar aqui nos comentários. Não deixem de baixar os nossos relatórios e entrar em contato aí com a gente. Um abraço a todos e até mais.